Fala galera, Bucalão aqui, seja bem-vindo a mais uma Primícias. Hoje estou aqui com um amigo, Rian, vai ser nosso mestre, nosso rabi, sou discípulo dele, hein? Ele é máquina em Bíblia, esse cara aqui. Hoje ele vai orar, vai falar a palavra e a gente vai aprender que esse cara aqui é máquina, é crânio. Fala aí, meu amigo. Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que nessa noite vai ser uma noite boa, certo? É sempre bom aprender, porque na verdade quando a gente aprende, a gente consegue chegar e conquistar as coisas, a gente aprende a ter propósito, a gente aprende a ter um destino, a gente aprende a alcançar. E nada melhor do que a gente viver uma vida com propósito, a gente viver uma vida da maneira certa e desfrutando de cada momento da nossa vida. E eu acredito que esse momento que a gente vai ter de conversa vai ser um momento de aprendizado, certo? Sim ou não? Top, hein? Então, Sinistro. amém. Glória a Deus, Deus é fiel, né? Amém. Amém? Então vamos orar. Pessoal, muito importante orar, viu? Se você não ora, vigia, porque assim, a oração ela é importante para nossa vida. Jesus, ele sempre, independente da correria que ele tinha no dia dele, ele orava sempre ao Senhor. E quando a gente ora, não retrata simplesmente o momento que a gente está falando para Deus e porque é uma obrigação, mas também é um momento onde a gente desabafa ao Senhor. Sim. É um momento também de intimidade com Deus. Então se você não ora, vigia, viu? Porque eu também não... Tá aí, vigia, tá? Tem que orar, né, Vitor? Você tá em jejum, seu espírito tem que estar alimentado, então oração Meu é Deus. alimento, meu irmão. É isso aí, alimento. Amém? Pessoal, então vamos lá, você que pode, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por esse momento, nós somos gratos pela Tua Palavra, nós somos gratos por mais um dia, e nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas, ela coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e nós queremos cada dia mais aprender acerca da Tua Palavra, cada dia mais nós queremos aprender acerca do Senhor, e nós queremos, ó Pai, que a Tua Palavra, Senhor Pai, nos direciona para o propósito do Senhor em nossas vidas, ó Deus. E nesse momento nós queremos te pedir para que o Senhor tome essa conversa em Tuas mãos, para que o Senhor tome esse momento em Tuas mãos, Senhor Deus, e não seja, Pai, simplesmente algo, Pai, feito de maneira sem propósito, Deus, mas que seja algo que venha falar aos corações, que venha falar aos nossos corações, e nós venhamos sair daqui edificados pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco, ó Senhor Jesus, fala conosco, Espírito Santo, e é assim que nós oramos e te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vamos lá, pode ir para a palavra já? Bora! Então vamos lá. Pessoal, a palavra que a gente vai ler hoje se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 15. É uma palavra bem poderosa, é uma palavra abençoada. E assim, ó, uma coisa que eu acho muito interessante, Vitor. Na vida não tem nada melhor do que a gente andar com clareza. Sim. Eu, por exemplo, sou um barbeiro, pessoal. E assim, quando eu comecei a entender o que realmente é cortar cabelo e como funciona cada etapa, antes eu tinha um receio de fazer as coisas, antes eu tinha medo, antes eu tinha dúvida. Só que depois que eu comecei a entender como que funciona cada etapa, agora eu sinto segurança, agora eu sinto confiança, agora eu sei como fazer. E então não tem nada melhor do que a gente ter clareza na nossa vida, Sim, sim. a gente andar com sabedoria, a gente andar com discernimento, sabendo o que está acontecendo, o que nós devemos fazer. E é isso que a palavra do Senhor basicamente vai se retratar em Efésios capítulo 5. A maneira do qual nós devemos caminhar com sabedoria, caminhar com propósito, caminhar com entendimento. Tá bom? Então a palavra do Senhor vai dizer assim lá em Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender de qual é a vontade do Senhor. Amém? E aí, você começa falando ou começa falando? Pode começar falando. Eu começo falando? Sim. Então vamos lá. Pessoal, ó, tem algumas coisas aqui que me chamam a atenção e eu acho muito interessante nesse versículo. Eu vou citar aqui novamente o versículo e a gente vai fazendo parte por parte para que a gente possa compreender de uma maneira boa. Diz assim, ó: portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Ou seja, a palavra está dizendo assim, ó, a vossa maneira de andar, a vossa maneira de fazer as coisas, não seja semelhante às maneiras que as pessoas têm, daquelas pessoas que não têm entendimento das coisas, que a nossa maneira não seja igual a delas, mas andar em sabedoria. Agora, uma coisa que me chama muita atenção: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha, lendo esse versículo aqui, o 16, que fala aproveitando bem cada oportunidade, eu lembro de uma coisa muito interessante e engraçada. Eu lembro que, às vezes, por exemplo, meu pai me levava numa festa de aniversário, ou em um lugar, tipo no McDonald's, e ali, às vezes, pelo fato de eu comer tanto, eu enjoava de comer, já não queria comer e deixava lá, né? Só que no outro dia seguinte, me dava uma vontade tremenda de comer aquilo que eu rejeitei na noite anterior.
E eu rejeitei por quê? Porque eu, tipo assim, já não queria mais, já tinha comido, então eu tava satisfeito, queria brincar, né, na época que eu era criança. Então, assim, era uma oportunidade que eu tive e que eu aproveitei da forma que eu bem quis. E tem coisas na nossa vida que também é semelhante dessa forma. Sim. Tem coisas que acontece hoje e é uma oportunidade única. Quando a gente não aproveita essa oportunidade que é única, depois lá na frente a gente pode se queixar. Ah, Senhor, mas por que será que eu não aproveitei? Por que será que eu não usufruí da forma que eu deveria ter usufruído, ter aproveitado? Porque isso, de repente, me geraria mais oportunidades, me geraria mais sucesso naquilo que eu pretendo para minha vida, e de repente eu poderia estar em outro lugar diferente do qual estou hoje. Ou seja, eu poderia estar progredindo mais, poderia estar em outros lugares, só que hoje eu me encontro num lugar que eu, de repente, não queria. Pelo simples fato da minha oportunidade que eu tive, eu não soube aproveitar. Sim, é verdade. Uma coisa importante é que a atitude é o primeiro passo para um propósito bem clarificado. Você quer ter um propósito bem clarificado? Quanto você está agindo? Aqui a gente está falando muito de atitudes e oportunidades. Eu tenho uma coisa comigo que oportunidades, elas são criadas 100%. Você está no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Às vezes nem isso. Deus manda maná o tempo inteiro, isso que eu falo sempre. A gente precisa estar com o espírito bem alinhado com ele, para ver o que ele vai mandar, o que ele vai falar, qual o discernimento certo. Você está lendo a palavra, não está? Ler a palavra é criar oportunidades. Ler um livro é criar oportunidades. Você falar em público é criar oportunidades. Ir ao culto, edificar seu espírito é criar oportunidades. Você tem intimidade com o Senhor é criação de oportunidade. O Rian cortando o cabelo aqui é oportunidade. Você atender bem uma pessoa quando você está no seu estabelecimento também é uma criação de oportunidades. Então o primeiro passo para um propósito bem clarificado é você ser uma pessoa atitudinal, uma pessoa de atitudes, 100%. Não ficar sentado esperando o Senhor mandar. O Senhor manda sim, mas com você correndo, com você andando. Já pensou se Moisés ele ficar lá parado no deserto? Isso não ia acontecer, nem atravessar o mar. Então tem que estar sempre em movimento. Movimento gera resultado. Então sempre esteja em movimento e crie oportunidades sempre. O Senhor pede isso. Se movimente, não fique parado, porque o maná vai vir. Mas vai vir quando você está em movimento, pelo deserto. É verdade. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre um rei que estava enfermo. E aí, pessoal, eu não lembro certamente porque faz tempo que eu tinha lido isso, mas eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo ali naquele contexto. O rei está enfermo e aí chega um profeta e fala assim para ele, Deus está dando uma direção aqui e é para você lançar algumas flechas sobre a janela. Então aquele rei que está enfermo, ele levanta, aquele homem que está enfermo, ele levanta, pega algumas flechas, né? Ele vai na aljava, pega algumas flechas, e ele lança cerca mais ou menos de 3 flechas, né? E só que na aljava tinha mais flechas. Sim. Tinha mais oportunidades. Sim. Só que ele só lançou 3. Aí o profeta chega assim pra ele e fala assim, eu falei sobre quantidade, de quantos que era pra você lançar? Só joga. Não, o profeta falou, por que você jogou só 3? Aí o profeta pega e fala, Deus, ele te deu oportunidade. Quando Deus te direcionou pra você lançar flechas, Deus ele não limitou a quantidade de flechas. Por que você jogou só 3? Você tinha a oportunidade de lançar mais. Só que agora, como você não lançou a quantidade não que necessária, mas é que você não aproveitou da forma que você deveria aproveitar, a sua bênção vai ser menor. Nossa, o próprio ser humano se limita. O Senhor não tem limitação, mas o ser humano se limita. Quantas flechas está sendo jogada aí? Quantas flechas está jogando? Seu coldre deve estar cheio, mas está jogando quantas flechas? 3, 5, 8? Aprende aí, vai. Tem que aprender. E assim, a palavra do Senhor fala assim, que lâmpada para meus caminhos e luz para meus pés é a tua palavra. E assim, quando a gente anda de acordo com a palavra do Senhor, sim, que a gente anda de acordo com aquilo que Deus fala pra gente fazer, é como se a palavra de Deus, ela ilumina o caminho. Então, iluminando o caminho, imagina só que você está numa estrada, e nessa estrada ela tem várias placas. E então assim, uma placa X, ela fala assim, tal sentido vai para São Paulo. Placa X, tal sentido, vai para Bahia. Vamos usar esse exemplo. Então a palavra do Senhor, ela vai ser como essas placas, ela vai mostrar o caminho para você estar seguindo. Esse caminho ele vai levar para onde? Esse caminho você vai chegar aonde? Então a palavra do Senhor, ela consegue te mostrar com clareza para que você entenda qual que vai ser o caminho que você vai estar percorrendo, qual que vai ser o destino dele. Exatamente. Qual que é o propósito. Sim. E quando a palavra do Senhor fala assim, e luz para os meus pés, é para que a gente saiba onde a gente esteja pisando, né? Eu acho que assim, os erros, tem hora que a gente comete erros na nossa vida que a gente comete por acidente. Mas um erro também ele pode ser evitado, desde que eu tenha clareza na onde eu estou pisando. Então assim, não adianta a gente querer de repente falar assim, cara, eu errei em algo, eu cometi um erro, sendo que a palavra do Senhor, ela ilumina os teus caminhos, ela ilumina os teus pés.
Ou seja, a gente só comete erros muitas das vezes pela própria vontade que a gente tem de cometer um erro, Sim. ou senão pela própria falta de entendimento. Não que Deus não nos deu entendimento, mas porque a gente não quis buscar ou porque a gente não quis ter um entendimento de tal coisa. Exatamente. Uma coisa que a gente tava conversando aqui, que você falou pra mim, que era sobre Davi, dá um entendimento pra eles. Ele falou uma coisa que foi sinistra pra mim. Sobre Davi e usar. Ó, é assim, ó. A palavra do Senhor vai dizer que em certa vez Davi, ele chama alguns homens para ir buscar a arca do Senhor, né? A arca da aliança em tal lugar. E aí Davi, ele chama esses homens e eles começam a trazer a arca novamente para a casa de Deus, né? Para o povo de Israel. Só que a maneira que eles transportam a arca é uma forma incorreta. Eles são pessoas que têm entendimento, eles podem acessar esse entendimento, porque na época também os manuscritos acerca da lei do Senhor era tudo escrito. Sim. Então, tipo assim, se você quer saber da informação, é só você chegar em tal lugar e você buscar, aí você vai saber. Então, assim, a arca era uma coisa sagrada. Se a gente não sabe fazer as coisas, que no mínimo a gente vai procurar saber. Como manuseia a arca? Você não sabe? Então procura saber. Tava escrito, era só ler. Era só ler. Só que assim, no caso do Davi, é até diferente. Porque Davi, ele sabe o que ele tem que fazer. Davi, ele sabe a maneira certa que ele tem que transportar a arca. Mas sabe o que o Davi faz? Davi simplesmente ele faz de qualquer jeito. Davi, ele pega e coloca essas arcas para ser transportada por bois. E essa arca, na verdade, a forma correta de ser transportada seria por homens. E não qualquer homem, mas sim por levitas. Ou seja, homens escolhidos deveriam transportar aquela arca. Só que assim, Davi tem um entendimento, mas assim, acho que ele não se importou muito com a situação. Falou assim, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí que entra dentro da palavra. Quando a gente tem o entendimento das coisas, a palavra do Senhor está iluminando aonde nossos pés estão pisando. Só que a gente resolve fazer de qualquer maneira, é aí que a gente cai. É aí que a gente falha. Porque a palavra do Senhor ilumina, a palavra do Senhor traz clareza. Só que a gente erra e às vezes não é um erro acidental. É um erro que é assim, ele é um erro, de certa forma, de propósito. Sim, uma coisa que é bom de falar para eles aqui é que muitas pessoas são cristãs, de fato, mas quantas leem a Bíblia? Você conhece uma coisa que eu tô falando sempre agora, batendo sempre, é você conhece o seu mestre pela boca de outras pessoas. Tem um mosquito aqui chato aqui, atrapalhando a gente aqui, aí pegar ele e vai deixar ele bem aqui no meio para aprender também com a gente aqui. Sai daqui, rapaz. Tem que aprender uma coisa. Vocês precisam aprender a ler a Bíblia, ter costume de ler a Bíblia. Porque a pior coisa que tem, de verdade mesmo, é você conhecer o seu mestre pela boca de outra pessoa. Porque as pessoas começam a omitir as coisas. O que é omissão? Omissão é você tirar algumas coisas e você explicar de um jeito tirando palavras. Então quando você pega para ler, você vai perceber que tinha coisas que fazem sentido que foram tiradas da pessoa que falou pra você, mas que faz sentido pra você, que era melhor ela ter falado pra entrar no seu coração com o melhor entendimento. Mas como você não leu, aí as pessoas acabam omitindo as coisas, esquecendo de falar, ou acabam não falando mesmo. Uma coisa sobre oportunidades é quando Pedro jogou a rede. Se a rede de Pedro tivesse furada, e aí? Essa é a verdade. E assim, mais do que a questão da rede estar furada, é se Pedro tivesse, tipo assim, não dado importância, assim como Davi não deu. Pouca fé. Tipo assim, Davi ele não deu importância da maneira que ele deveria carregar a arca. E se Pedro também tivesse feito a mesma coisa? E Davi tinha entendimento, né? Porque tipo assim, Jesus deu a ordem, Pedro, lança a rede sobre o outro lado do mar. Sim. E se Pedro pegasse e falasse assim, eu vou lançar a rede, eu fiquei a noite toda pescando, fiquei a noite toda lançando rede. Tô cansado. Cansado. Agora, eu vou ter que, tipo assim, me importar, ter a disposição para me lançar a rede, obedecendo a palavra do Senhor. Nossa, uma coisa agora que eu peguei, presta atenção aqui, ó. Uma oportunidade, uma coisa que você faz. E aí, Julião, vem cá, Julião. Eu vou sair agora. Para, tá gravando aqui. Vem cá, Julião. Eu vou sair agora. Rapidão aqui, ó. Dá um oi aqui só pra câmera aqui. Não aparece. Então, oi, galera. E aí, rapaziada. Já basta. Deixa eu pegar uma paradinha aqui. Pega aí. Só pra quem não conhece aqui, é o Julião. Se eu sou o Rabi, ele é o mestre dos mestres. Esse aqui é o mestre dos mestres. Por que ele tá saindo? Ele já ensinou. Não é nada. Já ensinou, já deu aula. Valeu, Julião. Com Deus. Valeu, um preto. Isso aí. Tchau, meninas. Deus. Então, voltando ao assunto aqui, ó. Uma oportunidade que você cria, uma rede que você joga, que você tá cansado a noite inteira, jogou. O barco já tá, meu Deus do céu, o barco já tá caindo aos pedaços. Mas é uma ação que você toma, ela pode ser abundante, maluco. Já parou pra pensar nisso? Ó, Vitor, pra gente poder fazer esse desfecho de forma compreensível, é assim, ó, nunca deixe de fazer nada por preguiça.
Porque assim, ó, igual a gente pensa numa pessoa que é muito inteligente, só que ela nunca prospera na vida. Sabe por que ela não prospera? Muitas das vezes por conta de preguiça. Sim. Porque o entendimento ela tem, saber fazer ela sabe, só que ela só não faz porque ela tem preguiça. Ah não, porque é chato. Ah não, porque dá trabalho. Então assim, ó, Davi, ele, na verdade, tipo assim, eu não posso afirmar que o sangue de Uzá, que foi o homem que acabou sofrendo com as consequências pelo fato de ter levado a arca de forma irresponsável, o Uzá que acabou, né, levando as consequências. Mas assim, por conta da preguiça de Davi, por conta de um erro, de um descaso, de um descuido de Davi, pessoas tiveram que pagar o preço por conta disso. Então assim, qualquer atitude que a gente toma, onde a gente não procura ter clareza naquilo que nós estamos fazendo, organização, pessoas também pagam preço. Sim. Pessoas também levam consequência. Então assim, a palavra do Senhor é bem clara quando diz assim, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como oferecer algo que eu não tenho. Quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu me preocupo com tudo aquilo que possa me ferir, automaticamente, qualquer atitude que eu vou tomar, qualquer coisa que eu vou fazer, eu também procuro saber. Mas será que não vai magoar tal pessoa? Tem que ser cauteloso na forma que você vai Será agir. que não vai magoar o Victor, por exemplo? Então, assim, agir com clareza, não fazer as coisas de qualquer forma, mas antes ser atencioso, ser zeloso naquilo que faz, Sim. faz toda a diferença. E sabe de uma coisa? Quem faz com cautela, quem faz com zelo, prospera. Sabe por quê? A continuidade desse fato que aconteceu com Davi, acontece o seguinte, quando a arca caiu e Uzá pôs a mão para que a arca não caísse, Uzá foi fulminado. E aí todo mundo que estava ali ao redor ficou desanimado, porque tipo assim, o homem morreu porque a arca ia cair, ele pôs a mão e Deus automaticamente fulminou. E aí depois, logo em seguida, eles pegam a arca e levam para casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, o nome do cara. Sabe o que acontece lá? A casa daquele homem começa a prosperar. Prosperou. Sabe por quê? Por conta do zelo. A presença estava ali. Do cuidado que ele teve em relação às coisas de Deus. Sim. O cuidado que ele teve, porque ele tinha o entendimento da forma que deveria ser tratado aquilo que era do Senhor. Ele tinha clareza da forma que ele deveria andar. Ele tinha clareza da maneira que ele deveria agir. Ou seja, ele não estava sendo insensato. Ele estava sendo sábio. Ele estava andando de forma prudente. E é isso que a gente precisa na nossa vida. Exatamente. E sua arca aqui dentro, como é que tá? Tá sendo bem cuidada? Não tá? Como é que tá a sua arca aqui dentro do seu coração? Como é que tá a sua, meu irmão? Né? Eu tô cuidando. Tô deixando ela um brilho, porque, né? Às vezes, de repente, eu descuido um pouquinho, mas já corrijo, né? Tem que corrigir, galera. Tem que corrigir a arca, senão a presença se vai. Cuida da sua arca aqui dentro, aqui, ó. Cuida da sua arca, pra presença do Senhor nunca ir embora. Perde tudo, menos a presença do Senhor. Que o seu coração esteja somente nele, com precisão, com entendimento. Vitão, e para poder finalizar a cereja do bolo, a palavra em Efésios 5 vai falar assim, ó. Mas procurai entender qual é a vontade do Senhor. Sim. O versículo 17 finaliza assim. Então, assim, ó, mais do que você viver sua vida, mais do que você passar por processos difíceis, por mais, independente de qual for a situação, sempre em todas as coisas, Deus ele vai ter um propósito. E você tem que ser uma pessoa que você tem que estar passando por aquilo, mas entendendo por que está passando. Sabe, às vezes a gente está passando por tal sofrimento e a gente acha que é em vão, mas aquilo edifica. Como diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, não tem como você deixar de lado, não tem como você descuidar, assim como Davi descuidou de uma situação, sendo que ela precisa da sua máxima atenção. Então, a partir de hoje, cada fato, cada coisa que acontecer na sua vida, preste atenção, procure entender, será que isso quer ser um propósito? Será que aconteceu de qualquer forma? Será que não tem um porquê? O Senhor é Senhor de detalhes, estava falando com a minha mulher hoje. O Senhor é Senhor de detalhes. É detalhezinho ali, detalhezinho ali, detalhezinho aqui. Uma coisa bem genérica aqui, eu tenho certeza que você já viu em todo lugar. As minhas orações que eu pedi no passado estão sendo concluídas hoje. Isso é genérico, mas é verdade. As coisas estão acontecendo. Porém, você está com o seu olho tampado. A arca está tampada. Começa a limpar a sua arca para você ver que o Senhor já realizou muita coisa ao longo da sua vida. O Senhor já respondeu muita oração ao longo da sua vida. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo para você falar e ser grato. Senhor, obrigado. Se concretizou. E é isso, né, cara? E é isso. Encerra aí, então. É pra encerrar? Então, assim, ó. Eu não vou falar assim... tais coisas para que você possa ter uma vida muito feliz, né? Mas assim, algumas coisas aqui para você poder ser feliz. Sim. Ó, primeiro, cara, não tenha preguiça, cuide daquilo que você tem. E outra coisa, leia a Bíblia.
Leia a Bíblia, porque é a melhor coisa que você tem na sua vida. A palavra do Senhor, ela literalmente sempre vai ser o nosso alimento. E nunca esqueça que Jesus Cristo, ele é o verbo, né? Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós com a intenção de nos trazer salvação e esperança. Então, tudo naquilo que você precisa de algo, que você precisar de uma luz, de uma direção, a palavra do Senhor vai ser a clareza, porque ela é a esperança daquilo que nós precisamos. Então, se você está com um problema no seu casamento, a palavra de Deus é a esperança e a solução para o seu casamento. Está com um problema na sua vida financeira, a palavra de Deus também é essa esperança e solução. Se você está com um problema emocional, a palavra de Deus também é. Se você está com um problema espiritual, a palavra de Deus também é. Então, assim, a palavra de Deus, ela é tudo quanto nós precisamos. Então, cara, cuida da sua vida, cuida de si mesmo, e você vai ver que você vai ver uma vida abençoada em nome do Senhor, amém? É isso aí, Vitão. Top! Glória a Deus por isso, meu querido. Pessoal, tamo junto, deixa o like aí, se inscreva no canal, segue no Instagram, vou deixar o Instagram do homem aqui também. Homem é máquina, deu pra ver aí, né? Tamo junto, que Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada. Valeu! Amém.